Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ver se o pessoal já tá ficando online aí. Opa, já entrou o primeiro aí. Valida para mim o áudio. Já entrando 2, 3, vários, 11. Aí sim, galera. Pô, obrigado aí pela presença. Muito importante para mim que todos estejam. Tudo bem com o áudio aí, né? O Ribeiro tá falando aí que tá ok. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Diego. Vou dando boa tarde aqui. Na última live que eu fiz, minha esposa me puxou a orelha falando que eu perdi muito tempo dando boa tarde. Boa tarde, não, agora vai ser boa noite para todo mundo. Valeu, Cledinho. Charles, mas fala, Severinho. Você que é um mito, cara. Você que é um mito. Severinho é foda, galera. Se você soubesse o que esse cara faz pelo Cruzeiro. Gabriel Severo. Mas eu só tô dando boa tarde aí geral até todo mundo entrar, né? Eu marquei agora às 18, boa noite agora, 18 horas, já temos 32, 35 pessoas. Eu acho que vai ter uma audiência muito boa, né? Lógico, nós vamos passar muito longe ali do nosso presidente no YouTube. Eu acabei de ver a live dele, muito boa, por sinal. Mas é muito importante. Bento, meu amigo Bento tá aí. Bento perguntou para mim se ele podia ser meu amigo, já que ele é de esquerda e eu não sou de esquerda. É lógico, eu tenho um orgulho enorme de ser amigo do Bento. Tem várias pessoas de esquerda que são grandes amigos meus. O Wallace, eu tenho um belo de orgulho de ser. Isso aí não muda nada para mim, tá? Para mim, tem pessoa boa de esquerda, tem pessoa boa de direita, tem pessoa ruim de esquerda e pessoa ruim de direita. Vale a caráter. Esses caras são cruzeirenses bruto. Fala galera, Denilson, um abraço, Lucas, André novamente. Boa, sempre bom aí, 60 pessoas, muito bom, gente, muito bom mesmo. Carolzinha, oi Carol, minha prima, linda. Carol também, duas Carol, minha prima de primeira, e Carol, filha do meu primo de primeira. Pô, essa camisa é uma das que eu mais gosto, viu, Matheus? Essa camisa, nossa, eu nem uso ela direito, porque da Puma, é linda, né? Linda. Oi, pai. Meu pai falando que é um bom de direita. Isso aí, pai. Gente, que bom. 65 pessoas já. Ó, vou bater meu recorde. Valeu. Vou dar mais uns 2 minutinhos e vou começar, galera. Tá? O objetivo aqui, eu vou só introduzindo aqui Denilson também, Bruno Oliveira, boa noite. O objetivo aqui, gente, é falar um pouco sobre a situação do Cruzeiro, sobre um pouco como está sendo esse começo da gestão do Sérgio, e chamar a atenção para uma questão muito importante que eu continuo muito preocupado com a situação do Cruzeiro, que tem jeito, falei isso lá pro Capello, eu consigo conversar com o Capello bastante, tá, gente? Ele não eu não acho ele uma má pessoa, ele nos ajudou muito alertando sobre o problema da gestão do Wagner e ele também critica as outras gestões que fazem isso. Acho que a gente tem um hábito de olhar com mais carinho e ficar chateado com quem critica o Cruzeiro, mas não faz por mal não. Gente, mais de 70 pessoas, mais 2 minutinhos e a gente começa. Mas eu vou falar hoje sobre uma questão financeira. Não vou ficar falando em ideias, eu já dei muitas ideias para aumentar a receita pontualmente, mas eu vou falar sobre o que o Cruzeiro precisa focar nesse momento. É foco. Vou falar sobre foco. Esse é o cerne da questão. Eu mandei para todas as pessoas da diretoria que eu conheço, para várias pessoas que têm amigo em comum, porque seria o Bruno Cruz, um abraço, Bruno. Seria um prazer muito grande para mim ter eles aqui, para eu poder falar diretamente para eles o que eu estou sentindo. Roberto, não sei como o Sérgio não chamou. Bom, Roberto, não vamos nos ater a isso, tomara que ele ouça, né? Ele ouvindo de alguma forma já está muito bom. Estou preocupado com o Cruzeiro, eu realmente não tenho muita preocupação com ter uma função específica no Cruzeiro, até não posso ter uma dedicação exclusiva ao Cruzeiro. Minha empresa aqui, gente, Smart Valor. Vamos lá, galera, 80 pessoas ao vivo. Pô, muito legal, 82, nem esperava isso. Galera, vamos lá, vamos ser objetivo, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês já estavam na live do presidente agora. Situação do Cruzeiro,
como foi bem colocado em todas as minhas análises econômicas, estou com o notebook aqui aberto, ela é uma situação muito delicada. O Cruzeiro tem uma dívida muito alta, né? Uma dívida de 870 milhões, se eu não me engano, 880 milhões. Eu já expliquei muito que essa dívida, tá? Ela 889, só que essa dívida, parte dessa dívida são receitas antecipadas. O que significa isso? O Cruzeiro recebeu dinheiro provavelmente de televisão, direito de transmissão, e isso é dívida, óbvio que o Cruzeiro já queimou recurso futuro, mas o Cruzeiro não vai ter que desembolsar para pagar. Então, essa dívida cai para 800 milhões. Parte disso é a reversão do Profut, que o Dr. Cris Bretas conseguiu, também diminui. A situação vai melhorando um pouco. Mas ainda é uma dívida muito cara, com um perfil muito ruim. 600 milhões de dívida no curto prazo. São dívidas que ou já venceram ou que vencem até o final de 2020. Tá? Lógico que tem dívida aí, gente. Pessoal, tem 100 pessoas, hein, galera? Lógico que tem dívida aí. Muita gente me pergunta, mas o Cruzeiro, se não pagar, vai fechar. Não. Tem dívidas que vencem ou que estão vencidas, mas são dívidas que o Cruzeiro não tem que pagar agora, deixa ir para a justiça. Um exemplo, dívida com o Thiago Neves, dívida com o Fred, tá aí nesses 600 milhões de curto prazo. O Cruzeiro tem que pagar esses caras agora? Não, tem muita gente na fila aí com mais prioridade. O Cruzeiro tem que pagar agora dívida com gente que ganha um salário pequeno, que o Cruzeiro está devendo salário atrasado, não está mais, mas se estivesse. É dívida com fornecedor pequeno, é dívida FIFA que dá punição, que dá sanção, é dívida que já está transitada em julgado, que pode dar leiloar algum bem. Isso que o Cruzeiro tem que fazer. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro tem que pagar um volume de dívidas grandes. Uma coisa que eu estava conversando com todos, todo mundo fala, mas os patrimônios do Cruzeiro não pagam a dívida do Cruzeiro. Eu garanto que o Cruzeiro, se o Cruzeiro tiver 200 milhões na mão, o Cruzeiro monta um leilão reverso de dívida, que é uma prática que eu já implementei em muitas empresas, e o Cruzeiro paga 400 milhões de dívida com 200 milhões na mão. Então paga. Então se tiver 300 na mão, paga 600. E o resto são dívidas roláveis, dívida do Profut, dívida que Time Mania, que paga no longo prazo, que estão escalonadas. O Cruzeiro não tem que pagar tudo. Ter um pouquinho de dívida é até muito saudável. Mas então estou só fazendo esse preâmbulo, mas o objetivo aqui era conversar um pouco diferente. O Sérgio assumiu o Cruzeiro e ele, na minha opinião, ele deve ter enfrentado um grande dilema que o Conselho Gestor enfrentou, que é o seguinte. Pensem comigo. O Conselho Gestor, ele cortou a cabeça de muita gente lá que estava aumentando o custo de overhead, aquele custo que a gente chama de administração do Cruzeiro. A estrutura do Cruzeiro era muito enxuta. O Cruzeiro não conseguia executar o que precisava executar para fazer marketing, para fazer comercial, para fechar novas cotas de patrocínio, para atender o cliente bem com o sócio, para lançar rapidamente o sócio. Tinha uma carência mesmo. O Cruzeiro também não tinha dinheiro para pagar salário para as pessoas. O Cruzeiro praticamente ali teve um monte de voluntário que trabalhou por um valor módico ou não recebeu nada. Por exemplo, meu caso... o caso do Felipe não recebeu nada, outros que trabalharam por valores módicos, mas isso não funciona. Você precisa de ter executivos com dedicação executiva. Eu concordo. Então o Sérgio está contratando pessoas competentes, montando um quadro muito bom de pessoas. Por exemplo, o Matheus Rocha do financeiro, né? É um rapaz novo, obviamente que está assumindo um desafio grande agora, mas ele tem muito potencial cruzeirense, que eu conheço ele, posso atestar isso para todos, mas vai receber o seu salário. E tem que receber, ninguém tem que trabalhar de graça, né? Ele tinha um bom emprego na Valorec e tal. O pessoal está falando em Marco Antônio Lage, o André Luiz. O Cruzeiro está contratando um time bom que precisa para gerar receita. Não tem dúvida que eles vão se pagar se forem bem geridos. O ponto tem que ter dinheiro para pagar esse pessoal. Então o Cruzeiro está subindo esse custo de overhead um pouco, novamente. Mas isso não é uma crítica. Eu acho que é um dilema mesmo. Contratou a Rita, hoje eu fiquei sabendo, super competente, a Daisy, super competente. Agora, são pessoas que vão ganhar, então o Cruzeiro precisa de ter resposta rápida nisso aí. E eu acho que vai ter. O Cruzeiro precisa ali ter uma pessoa de TI boa para resolver vários problemas. Mas tudo de bom que o Sérgio vem fazendo, e vem fazendo muita coisa boa, né? Anunciou atletismo, um comitê de inovação, né? Escutem uma dica aqui, só um parênteses.
comitê financeiro para caixa. O Cruzeiro precisa ter um comitê, pessoas olhando o dia inteiro de necessidade de recurso, entrada de recurso, para pensar isso 24 horas, para pagar as contas que vêm aí críticas, principalmente FIFA. Sugestão, viu, Matheus? Monta um comitê financeiro aí para a gente viabilizar o Cruzeiro esse ano. Mas eu estou preocupado, a minha grande preocupação, 130 pessoas, minha grande preocupação chama-se longo prazo. Em todas as empresas, quando eu comecei minha empresa, a Smart, a Smart ela vem da Falcone, a gente tem um foco muito operacional. Entra nas operações para reduzir gastos operacionais, melhorar as receitas ali no dia a dia. São melhorias incrementais. E o Cruzeiro está fazendo essas melhorias incrementais. Contratou a Arbo Gestão, que são ex-colegas da Falcone, pessoas competentes, mas que vão focar mais nessas questões operacionais, que dá um incremento. Precisamos olhar isso. Mas a gente tem 3 camadas de análise da empresa. A gente tem o operacional, o tático e o estratégico. As 3 têm que andar juntas. Eu estou vendo o Cruzeiro muito com o operacional, com o tático. Eu não estou vendo o Cruzeiro olhar o estratégico. E é o estratégico que vai garantir a sobrevivência do Cruzeiro. O Cruzeiro não pode puxar o acelerador no operacional, igual está fazendo, contratando gente boa para melhorar a receita, criando produto novo, vai melhorar o sócio. O próprio sócio da reconstrução são coisas operacionais que a gente ajudou lá também, reduzir um gasto aqui, levantar um empréstimo para amanhã, isso é fundamental. Mas o Cruzeiro não pode desacelerar o tático, principalmente o estratégico. Porque o que o César Grafietti, o Rodrigo Capello eles estavam falando de sobrevivência, o que o Vitório Medioli falou, que o Cruzeiro não tinha chance de sobrevivência, está diretamente relacionado ao tamanho da nossa dívida e como nós vamos pagar essa dívida. E eu gostaria de afirmar, e aí, gente, eu estava contando a história, que depois que eu montei a minha consultoria Smart Valor, comecei a trabalhar muito estrategicamente com conselhos de administração. Hoje eu sou mentor de alguns conselhos de administração. Então eu trabalho com alta gestão mesmo, conselheiros de empresa que faturam grande mesmo. Eu trabalho com empresas que já faturaram mais de 1 bilhão, empresas que faturam mais de 200 milhões, 300. E algumas delas eu trabalho nos conselhos, mentorando os conselheiros. E lá a gente está preocupado em resolver problemas estratégicos da empresa. Eu não estou querendo desmerecer o operacional. É essencial isso que o Sérgio está fazendo e eu vejo com ótimos olhos. O próprio Edinho também, um cara que veio voluntariamente para o comercial, um cara que eu boto muita fé. Então já falei do Matheus, da Deise, da Rita. São pessoas que vêm para... O André, o Marco Antônio Laje é foda, cara. As referências que eu tenho são as melhores possíveis. Será um reforço de peso. Vai ser mais importante que o Romero pra gente. E zero crítica, só elogios a isso, pedindo para observar e não inflar muito o custo de overhead, pelo amor de Deus, porque gasta coisa mais difícil de cortar, porque depois você contrata, depois para mandar embora tem rescisão, passivo trabalhista, é um parto, mas para contratar é fácil, para desligar é difícil, mas tudo bem, eu acho que está no caminho certo. Mas o que eu acho que o Cruzeiro precisa focar é no estratégico, e por que eu estou falando isso? Porque o Cruzeiro deve 600 milhões, o Cruzeiro esse ano de 2019 fechou no balanço com 125 milhões de reais de despesas financeiras. Para o pessoal que é mais leigo, o que é isso, gente? É basicamente juro e multa sobre empréstimo. Essa dívida do Cruzeiro custou em 2019 125 milhões. É uma aberração, eu nem sei o que está por trás disso. Tá? Em 2018, para você ter uma ideia, foram 33 milhões. Em 2019 foram 125 milhões. Então deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nós precisamos entender a realidade do Cruzeiro. Deixa eu explicar uma coisa. Para o Cruzeiro ele não ter prejuízo no ano, ele gerar superávit, o Cruzeiro tem que pagar todas as despesas do ano. Eu não estou falando de pagar dívida, estou falando que o Cruzeiro tem que pagar todas as despesas do ano, mais todos os juros do ano, ele tem que ter uma receita maior do que isso junto. Então o que aconteceu? O ano passado, se você somar aqui, o ano passado nós tivemos nós tivemos 280 milhões de receita
e tivemos 270 milhões de despesas. Desculpa, estou falando bobagem aqui. Então vamos lá. O Cruzeiro teve 280 milhões de receita e teve 470 milhões de custos. Ainda teve mais ali uns 70 milhões de despesas, que gerou um déficit de 268 milhões. Só que aí o Cruzeiro teve esses 127 milhões de despesas financeiras, que fez com que o déficit do Cruzeiro fosse para 394 milhões. Esse ano, que é um ano de austeridade, que o Cruzeiro baixou os gastos significativamente, infelizmente o Cruzeiro vai ter uma receita baixa, porque Série B vai ter menos direitos de televisão, vai ter menos premiações, vai ter menos venda de jogador, porque não tem disposição, e vai ter menos sócio, porque o sócio para de pagar por causa do Covid, vai ter menos bilheteria, porque bilheteria... O Cruzeiro teria, para ter superávit, o Cruzeiro teria que cobrir essa despesa, mesmo que ela seja mais baixa, e cobrir os custos financeiros dessa dívida, que tendem a estar mais ou menos no mesmo patamar. Então eu estou dizendo o seguinte, vamos ser conservador, tá? Se o Cruzeiro pega o melhor desde 2017, a melhor receita que o Cruzeiro teve foi em 2018, que teve venda de jogador, que teve uma premiação absurda da Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhou aquele prêmio milionário da Copa do Brasil, lembra? O Cruzeiro teve 320 milhões de receita. 320 milhões, guarda isso aí. O ano que o Cruzeiro teve menos despesas foi o ano de 2017. Somando custos e despesas totais ali, o Cruzeiro teve 259 milhões de custos e 41, ou seja, 300 milhões de custos. Então, se a gente pegar o melhor ano dos últimos 3 anos de receita e o melhor ano de despesas, o Cruzeiro gera um superávit de 40 milhões de reais. E o Cruzeiro tem que pagar, com esses 40 milhões de reais, tinha que pagar os 125 milhões de custos, 127 milhões de juros. Ou seja, nem nos nossos melhores resultados de 2018 de receita e 2017 de despesa, o Cruzeiro conseguiria pagar sequer o juro. O Cruzeiro não seria superavitário. Se o Cruzeiro ficar no 0 a 0, o Cruzeiro não aumenta a dívida, mas o Cruzeiro não abaixa a dívida em nada. A nossa situação é calamitosa. É calamitosa. Então não adianta, onde que eu quero chegar aqui, não adianta o Cruzeiro ficar ficar só. Vender um patrocínio aqui por 3 milhões, faz o sócio e começa a arrecadar 10 milhões, monta um comitê de inovação e vai 5 milhões, faz a camisa, né? A camisa de reconstrução que eu tanto dei ideia que o Atlético fez. Sabe quanto que está dando de receita para o Atlético? Bruta, 8 milhões de reais. Só que o Atlético ainda vai doar parte disso, ainda tem um custo de produção que sobe 3 milhões para o Atlético. Gente, isso não faz a menor diferença para a nossa situação, infelizmente. Isso dá fôlego para o Cruzeiro sobreviver nos próximos meses. Mas a dívida vai continuar, o juro vai continuar em valores absurdos. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as melhorias operacionais que estão sendo muito bem feitas e muito bem-vindas para deixar a gente respirar, para a gente não perder ponto na FIFA, para a gente ter salário em dia, são ótimas, mas não vai resolver uma vírgula do nosso problema que chama-se endividamento. Se o Cruzeiro não conseguir baixar esse juro que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro vai continuar tendo déficit. Quando o Cruzeiro continuar tendo déficit, o Cruzeiro vai aumentar a sua dívida. Vai chegar numa hora que essa dívida vai fechar o Cruzeiro. Hoje ela já está quase que impagável, mas a minha opinião ainda é pagável. Então não adianta, se o Sérgio for... o Sérgio é um ótimo gestor, se ele for o melhor gestor do mundo e ele aumentar o faturamento do Cruzeiro de 2019, mesmo com o Covid, em 2019, nós tivemos aí 267 milhões. Se ele for o melhor gestor e aumentar mesmo no Covid, que é muito pouco provável, e não por demérito dele, mas pelo cenário, se ele aumentar para 300 milhões as nossas receitas e as nossas despesas caírem, nossas despesas que tiveram aí em torno de 477 milhões de custo, mais 71 de despesa, que totalizam 540 milhões. O Conselho Gestor já baixou muito, mas que ele baixe isso para 300 milhões.
Ele vai ter 300 milhões de receita e 300 milhões de despesa. Fica no 0 a 0, só que ainda tem 127 milhões de juros. Ah, mas não vai ter isso de juros esse ano porque pagou uma dívida. Que seja 100. Já tem 100 milhões de déficit. Então nem o melhor gestor do mundo, nenhuma pessoa, consegue fazer o Cruzeiro virar superavitário, pagando 127 milhões de juros por ano. Isso é uma leitura mais avançada dos demonstrativos do Cruzeiro que muito pouca gente tem. É essa leitura que eu quis trazer para vocês. E para que eu estou trazendo isso? Eu não estou trazendo isso para deixar ninguém desesperado, estou trazendo isso para dar uma realidade. A gente comemora todo dia, conseguimos um patrocínio novo, nossa, se a gente conseguir 100 mil sócios da reconstrução, que foi minha meta. Gente, isso é para operacional, é para aquele horizonte que eu falei de curto prazo, é para não deixar o Cruzeiro fechar agora. Mas isso não resolve o nosso problema do nosso déficit. Quando eu fiz os primeiros projetos da reconstrução, eu sequer tinha ideia de que esse juro ia para 127 milhões. Eu achava que isso aí, nós íamos ter aí 33, que foi o parâmetro de 2018. Então, se o Cruzeiro não fizer nada no longo prazo estratégico, gente, não adianta. Eu garanto isso para vocês. Eu estou falando, vocês podem gravar e me cobrar. O Cruzeiro precisa do que eu estou chamando de dar uma porrada nessa dívida para baixar o custo. E só tem algumas maneiras de dar porrada. Não dá porrada vendendo 100 mil camisas. Não dá porrada vendendo jogador por 10 milhões de reais, que seja 20 milhões de reais. Não dá porrada tendo 100 mil sócios. Não dá porrada adotando a ideia que eu sugeri também de venda antecipada dos ingressos. Ninguém comentou, ele é espetacular, mas não dá porrada. Essa é para ganhar fôlego, que eu chamo, é o oxigênio para o dia a dia. Não dá porrada tendo mais 5 patrocinadores. Não dá porrada enchendo o Mineirão, botando 30 mil pessoas por jogo. Infelizmente, não dá porrada. O que dá porrada hoje? Dá porrada, só tem 3 maneiras do Cruzeiro dar uma porrada nessa dívida. Uma, parecendo um Neymar aí, e o Cruzeiro ainda podendo ter condições de segurar para vender caro, igual o Flamengo tem vendido aí o Paquetá, Vinícius Júnior e companhia, e vender um jogador por 50 a 100 milhões de reais, isso dá uma porrada, alivia muito, entra 50 a 100 milhões no caixa. Se você fizer o leilão reverso da dívida, escutem isso, leilão reverso da dívida, eu vou falar daqui a pouco, 100 milhões paga 200. E aí paga essas dívidas complicadas todas, aí fica só aquelas dívidas mais tranquilas de rolar. Com dinheiro na mão, com 100 milhões. Mas aí depende de aparecer um Neymar, uma cagada. Outra maneira de dar porrada, arrumar um investidor para o Cruzeiro. Por exemplo, Botafogo. Todo mundo está falando, mas Botafogo tem dívida pior que o Cruzeiro. Tem, mas Botafogo está se movimentando. Contratou a Ernst Young lá para fazer um estudo para captar 400 milhões de reais de investimento para pagar a dívida. O Cruzeiro está fazendo o quê? Não estou falando de levantar empréstimo. Empréstimo só joga o problema um pouquinho para frente. Gosto muito. Sugeri desde o final do ano passado para o Conselho Gestor, desde a época que Itaí propôs aqueles empréstimos, eu falei, o empréstimo, a centralização do empréstimo e a rolagem para diminuir o juro é ótimo. O problema é na mão de quem ia cair esse dinheiro e o montante. Se o Cruzeiro conseguir uns 100 milhões centralizado, com juro baixo, já que a CDI está tão baixa, para poder pagar essa dívida e rolar, o Cruzeiro ganha tempo, ganha fôlego, mas continua devendo 600 milhões no balanço, continua devendo, não resolve o problema. O juro, trocando uma dívida podre de 100 milhões por uma dívida boa de 100 milhões, os juros aí de repente cai, o Cruzeiro deixa de pagar aí, vamos supor aí, 5%. Nesse valor, 5 milhões, aí cai de 120 aí para 110, custo financeiro, para 115. Não resolve o problema, dá fôlego. O que dá fôlego? Porrada. Porrada é ou vender no jogador, que o Cruzeiro não tem sequer condições de segurar um jogador para vender. Vamos supor que apareceu o Maurício vai ser esse cara que poderia ser vendido por 20 milhões de euros daqui a um ano. Se aparecer 3 milhões de euros agora, o Cruzeiro precisa vender ele. Triste isso, mas é a realidade, não é demérito da diretoria, eu não estou criticando a diretoria. Então, o que acontece? Porrada ou é por meio de jogador, ou capturando o investidor, ou o Cruzeiro vendendo os seus patrimônios, parte deles pelo menos.
Por exemplo, o Cruzeiro pode dar uma porrada vendendo 3 dos seus patrimônios. Por exemplo, toca 1, toca 2 e a sede administrativa por 200 milhões de reais, pegando 50 milhões de reais, comprando uma área, e com esses 50 milhões dá para comprar e montar uma área, que é o projeto que eu venho falando há muito tempo, de centralização de todas as unidades do Cruzeiro. Eu vi uma área fantástica, 300 mil metros quadrados, perto da cidade administrativa, sendo vendido por 30 mil. Espetacular. Com mais 20 milhões, o Cruzeiro estrutura, monta os campos, e o Cruzeiro leva para lá o profissional, leva para lá o amador, leva para lá o administrativo, leva para lá o clube. E o Cruzeiro não precisa nem vender os 2 clubes. O Cruzeiro pode vender a Toca 1, a Toca 2 e a unidade administrativa. O Cruzeiro bota 150 milhões no bolso. Isso é uma porrada, porque 150 milhões no bolso, com um leilão reverso, o Cruzeiro paga 300 milhões de dívida. Gente, se o Cruzeiro quitar 300 milhões de dívida, o Cruzeiro está normal no mercado. Aí sim o Cruzeiro vai baixar esse juro absurdamente que o Cruzeiro tem, com o superávit anual, que vai manter só aquelas dívidas de juro baixo, de longo prazo. O Cruzeiro vai conseguir começar a gerar superávit, e aí paga, em 5, 10 anos o Cruzeiro paga, com essa política que o Sérgio acabou de falar de austeridade, e com todas essas melhorias aí que ele está fazendo para gerar receita atrás de receita para a gente. Mas precisou da porrada antes. Se não der porrada, vai ficar enxugando gelo, porque está criando receita para pagar juro. É a mesma coisa das pessoas que têm cartão de crédito, tá devendo cartão de crédito. Elas podem aumentar o seu salário, reduzir gasto, mas a bola de neve do cartão de crédito não deixa você zerar a sua dívida. E vai chegar uma hora que você não vai ter nada. E aí nem se vender sua casa você consegue pagar. Então o Cruzeiro precisa atuar agora, que o Cruzeiro ainda tem patrimônio que dê para quitar. Porque se essa dívida chega a 1 bilhão, e vai chegar em 1 bilhão, em 1, 2 anos, eu garanto que vai chegar, se o Cruzeiro não der essa porrada, aí já não vai adiantar mais vender patrimônio para pagar a dívida. Escutem o que eu estou falando. Eu quis fazer essa live, eu pedi para o máximo de pessoas vir para essa live. Eu tenho experiência, eu não quero ficar me gabando, gente. Eu tenho anos de análise financeira de empresas. Já dei consultoria para N empresas, já dei consultoria para mais de 50 empresas. Trabalho em conselho de administração, sou professor da Fundação da Cabral. Eu tenho lastro, eu sei disso, só que antes de tudo eu sou cruzeirense. Eu não estou fazendo essa live para dizer que eu tenho a solução, para dizer isso. Eu estou fazendo essa live para encarecidamente pedir ao Sérgio, ao Matheus, que é o financeiro, e sua equipe, que pensem em como nós vamos dar uma porrada para quitar essa dívida, que não vai adiantar eles gastarem 99% do tempo deles em buscar patrocínio, em cortar um gasto aqui, em arrumar aqui uma inovação aqui, em fazer aplicativo, em voltar atletismo. Isso é importante, mas o Cruzeiro precisa dedicar a sua energia no seu projeto. Aí vocês podem me falar, deve estar cheio de gente perguntando assim, o próprio Léo Portela hoje disse, beber água, eu estou até nervoso. O Léo Portela até disse hoje, todos os nossos imóveis, eles não estão em condições de vender. É óbvio isso. Eu sei disso. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas o que eu tenho aqui de experiência e de lastro, e aí, desculpa, Léo, mas eu tenho lastro com isso, em gestão, é que me ouçam. O Sérgio também falou na live, eu não gostei disso, dessa maneira. Ele falou assim, para vender um imóvel, precisa de ter proposta, precisa de liberar na prefeitura e precisa do conselho me dizer que é interessante. Não, Léo. Não, Sérgio. Isso é questão de sobrevivência do Cruzeiro. O Botafogo não esperou o investidor chegar nele. Vocês têm que montar um projeto interno, um escritório de projetos, designar responsáveis e dar o chapéu para cada um fazer uma coisa em paralelo. Mas tem que começar agora para poder vender o ano que vem. Eu sei que não vende agora nem é a hora de vender, eu não estou falando para vocês pegarem e venderem, e sei que a gestão só vai em outubro, apesar de achar que vocês vão continuar na próxima gestão, ainda mais se vocês continuarem indo bem aí. Só que, se começa agora, consegue vender o ano que vem e paga o ano que vem, e aí o ano que vem já não tem 120 milhões de juros.
Esse ano vai ter já era. Esse ano já vai ter, não vai ter jeito. Se baixar é pouco, a menos que tenha alguma coisa errada nesse demonstrativo aqui financeiro da Moore. Agora, se deixar para fazer o ano que vem, para começar o ano que vem já vai pagar mais 120 milhões de juros e a solução só vem em 2022. E aí nossa dívida já está em bilhão. Nós temos que trabalhar agora para vender isso, um projeto desse. Já dei consultoria para incorporadora gigante que tem projetos de vendas de áreas comerciais e áreas empresariais, tem due diligence. O processo demora 1 ano para fechar a venda. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que tem que começar, e começar não é só a gente já começou a legalizar na prefeitura, não. Tem que ter uma frente de trabalho legalizando na prefeitura. Ótimo aí nós temos o Léo Portela, que tem influência. Nós temos que usar os nossos políticos influentes para ajudar nesse processo. Uma frente tem que estar pensando o projeto arquitetônico desse centro integrado, tem que estar procurando essa área, verificando a possibilidade. Outra equipe tem que estar verificando se essas áreas que nós precisamos vender, elas estão alienadas, e pensando em engenharia financeira para tirar a alienação de um e jogar para outro, ou arrumar o Pedrinho para falar: Pedrinho, faz uma ponte para mim, quita essa dívida aqui, eu vendo, à medida que eu vender eu já te devolvo o dinheiro, a dívida que tá com aquele imóvel em garantia. Tudo é difícil, mas não dá para ouvir falar assim: não dá para vender porque está com problema na prefeitura. Você acha que o Atlético e o América não tiveram problema para construir o seu shopping? Claro que sim, gente. Nenhum empreendimento grande no Brasil é simples de ser feito. Tem IBAMA, tem autorização em tudo quanto é órgão do Brasil você precisa. O processo é complicado, eu nunca disse que é simples, eu estou dizendo que a solução é clara. Ela é clara e não tem outra. Fácil não é, mas eles estão lá e eles sabem que a missão deles é difícil. A missão é difícil. O trabalho é para bons, por isso que precisamos de gente boa, por isso que está entrando gente boa, Marco Antônio Lage, Matheus, são pessoas boas, muito vêm do mercado muito bom, para ter tarefas desafiadoras. Isso é um grande desafio, mas ele vai entrar o nome dele para a história do Cruzeiro. Agora, não pode esperar. Como é um projeto de sobrevivência, eu não posso esperar assim: tem que ver se o conselho quer. Não, eles têm que levar lá para o conselho como um projeto de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo, tá? Das pessoas que eu odeio. O Itair Machado, ele levou aquele empréstimo de 300 milhões de reais para o conselho como uma questão de sobrevivência. Ele estava pessimamente intencionado, eu não tenho dúvidas. Mas ele foi lá e falou assim: eu preciso da aprovação, mobilizou, articulou com todo mundo e aprovou. Eu sei que para aprovar a venda de imóvel não precisa de 90%, mas se a gente for esperar o conselho, uma coisa assim: gente, talvez a gente vende aí se vocês puderem aprovar. Outra coisa, falar assim: olha aqui, nós estamos pagando 120 milhões de juros por ano. Nós estamos pagando uma Toca da Raposa 2 por ano de juro. Se vocês não autorizarem a gente vender isso aqui para a gente amortizar essa dívida, nós vamos passar de 1 bilhão de dívida e não vai ter gente de pagar para frente, e eu vou botar a culpa em vocês. Joga para a torcida faz a pressão que precisa fazer. A torcida já deu mostras que quando precisa de mobilizar, ela vai atrás. Mas quem que é o agente catalisador dessa mudança? O Sérgio. O Sérgio não pode ter a postura passiva de falar assim: se o conselho quiser, não, nós precisamos. Outra frente de trabalho está procurando já interessado, vendo quem que é potencial comprador. Nem é interessante vender agora, o mercado está péssimo. O mercado imobiliário, pela minha experiência de mercado, ano que vem já vai aquecer. O Cruzeiro precisa fazer um projeto de transição, porque o Cruzeiro vai comprar uma área, até estruturar, precisa ter um lugar para os seus jogadores treinar, talvez alugar, ou então vender segurando por um tempo, ou então esse lugar que o Cruzeiro vai comprar, às vezes o Cruzeiro compra para pagar mais lá para frente com financiamento, ou então com o apoio de investidor, e já vai estruturando. Bom, não sei, eu não estou dizendo que é fácil, eles estão lá para isso. Eu já me dispus dezenas de vezes a ajudar. Como que eu posso ajudar? Eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, eu não sou nada. Eu posso ajudar ajudando a gerir o projeto, a botar metodologia. Inclusive, se eu pudesse conversar com meus amigos da Arbolar, eu ia falar: não foca agora em GMD,
que é gestão matricial de despesa, não foca em GMR, gestão matricial de receita, que você vai ganhar. Um GMD muito bem sucedido vai economizar 10 milhões, um GMR muito bem sucedido vai gerar 20 milhões, e o Cruzeiro não precisa disso, o Cruzeiro precisa de porrada. Foca em gerir projeto e gerenciar o fluxo de caixa do Cruzeiro. Olha o Pareto, 80-20, 80% no que é mais importante, 20% no que é menos importante. O Cruzeiro está dedicando 80% do seu tempo em coisas que são importantes, mas são menos importantes para a sobrevivência. O Cruzeiro não pode abrir mão. Pode ser o projeto de centralização, pode ser, se o Cruzeiro não quiser centralizar, mas pelo menos vender um só, pode ser capturar investidor, vai que o Pedrinho top comprar 49% do Cruzeiro, pode ser arrendar o futebol do Cruzeiro, que é um outro projeto também que a Ernest apresentou para o Botafogo. A empresa dá 400 milhões, devolve o futebol para o Botafogo daqui a 30 anos sem dívida. Lógico que você tem que amarrar isso em resultados financeiros, tem que olhar com a torcida. Tudo são projetos, mas por que eu estou falando que tem que começar agora? Porque é tudo projeto que começa agora, que só vira daqui a um ano. Cruzeiro, nada que for fazer estratégia, por isso que é estratégico, é longo prazo. Nada que o Cruzeiro propor agora vai acontecer esse ano. Esse ano o Cruzeiro não tem jeito, vai pagar, vai ter déficit por causa do corona. Na minha opinião, ia ter superávit operacional, sem contar as dívidas, as despesas financeiras, não vai ter por causa do corona, e ainda vai ter o juro de 120 milhões de novo, que saque cai para 100, na melhor das hipóteses. E o ano que vem a dívida vai para 900. O Cruzeiro vai ganhar a questão do Profut, mas vai aumentar de novo. Vai para 950, vai para 1 bilhão, gente. O custo financeiro, o custo psicológico da gente ter uma dívida de 1 bilhão é absurdo. E o Cruzeiro não vai pagar dívida vendendo patrocínio, vendendo ingresso antecipado. Eu estou falando contra as minhas ideias também, várias ideias que eu dei, o sócio da reconstrução. Essas ideias eu dei para melhorar o fôlego, o dia a dia. São importantes. Deixa uma equipe operacional fazendo, deixa lá o Edinho com a sua equipe trabalhando isso, gerando receita. Eu vou bater palmas de pé. É importante, eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que não pode ficar sem pensar nas outras iniciativas para dar uma porrada. Porrada, outra coisa, se o Cruzeiro quer dar porrada, o Cruzeiro tem que arrumar um esquema de captação de joia na base para poder vender daqui a 1, 2 anos também. É achar um menino no interior de São Paulo, comprar por 1 milhão para tentar vender por 50 daqui a uns anos. Igual o Cruzeiro fez com o Ronaldo Fenômeno. É outra maneira de dar porrada. Mas o Cruzeiro precisa montar esses projetos, e eles têm que sair em paralelo, os 3. E um deles que vai ao fim. O Cruzeiro já tem que estar olhando a viabilidade de vender, de transformar num clube empresa e vender 49%. O Cruzeiro tem que estar olhando a possibilidade de arrendar o futebol, e o Cruzeiro tem que estar olhando a possibilidade de transformar, juntar todas as suas unidades num centro integrado, que é a solução, na minha opinião, mais viável, porque o Cruzeiro continua na nossa mão. Essas são as 3 soluções, eu não consigo enxergar outra solução. Se tiverem, eu vou ouvir, e se for boa, eu vou fazer questão de dar eco para elas. Não há para dar porrada para amortizar a dívida. Amortizar no volume necessário. Igual eu falei, com o Cruzeiro com 200 milhões na mão, acabou, gente. Com uma gestão boa aí, com profissionais bons, igual o Sérgio está colocando, gerando superávit ou não gerando déficit, acabou o nosso problema. Mas precisa ter 200 milhões. Tá? E eu venho falando muito aí, só para encerrar a live, galera, eu venho falando muito com vocês assim. Leilão reverso de dívida. O que é isso? É uma solução que eu desenvolvi para alguns clientes. Ela é fenomenal. É o seguinte, o Cruzeiro pega todos os seus credores, modéstia à parte, né, galera? Pega todos os seus credores. Lógico, não dá para você tratar credor da FIFA, por exemplo. Ele não vai entrar nisso. Estou falando credor que você não tem necessariamente que pagar agora. Você pode falar, não, isso aqui eu vou pagar depois. Pega todos os credores e fala o seguinte: eu tô com 200 milhões na mão, eu vou pagar, e eu tenho 600 milhões de dívida no curto prazo, eu vou pagar para quem, na ordem de quem der mais desconto. Então vamos supor que você é um credor do Cruzeiro, o Cruzeiro te deve 5 milhões. O Cruzeiro tá devendo, tem 2 anos, todo mundo falando que o Cruzeiro vai fechar, você está com medo de perder os 5 milhões. Se o Cruzeiro falar assim, ó, eu vou começar a pagar quem dá mais desconto, você não chegaria pro Cruzeiro e falar assim, pô, me dá 2 milhões aí então, se for agora, a vistinha, e eu aceito a dívida.
Na hora, o cara vai pegar os 2 milhões feliz. Sabe por quê? Porque o cara já deu os 2 milhões como perdido. O Flamengo fez isso com o Romário. O Flamengo, sei lá, devia 20 milhões pro Romário, pagou 3 milhões. Por quê? Porque é melhor 3 na mão do que 20 voando. Então, o Cruzeiro tendo na mão 150 milhões, 100 milhões, uma porrada, como eu estou dizendo, o Cruzeiro pega isso, monta esse condomínio, o Cruzeiro paga com 100 milhões na mão, paga 200 milhões de dívida, paga as dívidas de curto prazo emergenciais todas, e aí o resto o Cruzeiro administra, paga aquelas dívidas de juro alto. O Cruzeiro tem que pegar toda a dívida, e aqui tem que ter dívida de agiota, gente. O Cruzeiro está devendo aí, no ano passado fechou devendo 900 milhões. Começou o ano devendo 600, numa média ponderada 750 milhões, numa média simples, 750 milhões de média. Se o Cruzeiro pagou 120 milhões de juro, o Cruzeiro pagou 20% da sua dívida, 15% de juro na dívida, num ano. É dívida alta. É dívida alta. É custo alto para montante alto. O Cruzeiro deve muito BMG. Renegociar a dívida, você com o dinheiro na mão, você renegocia e joga pra frente. Então, gente, era isso. Aqui eu tô exaltado, tô gritando aqui, porque eu não tô vendo, não pode, desculpa, eu não quero ensinar o Sérgio, seja presidente, cara, quem sou eu aqui na fila do pão para poder ensinar ele de alguma coisa, cara advogado, bem sucedido, Portela, sei lá o quê. Mas assim, com gestão, gente, eu lido, eu sei lidar e eu vejo. É muito normal nas empresas que elas percam o foco do estratégico pelo operacional. O Sérgio está empolgado aí, criando, porra do caralho, aumentando nossa participação, fazendo live, conseguindo uma porrada de patrocínio. Parabéns, eu estou achando isso muito legal, mas eu não estou vendo a importância que ele está dando em dar uma porrada nessa dívida. Eu não estou vendo isso. Honestamente, o que ele encerrou a live dizendo que imóvel é muito complicado. O Léo Portela hoje falou o seguinte, a gente olhou o imóvel, mas não pode. Então a gente vai olhar na prefeitura, depois que olhar na prefeitura a gente vê isso. Não, por favor, Léo, me escute, me dê um voto de confiança. Me dê um voto de confiança. Eu tenho 20 anos de carreira. Grandes empresários me ouvem. Modéstia à parte, eu tenho um respaldo de carreira muito importante, eu não sou professor da Dom Cabral à toa. Me deem um voto de confiança, esquece qualquer diferença que vocês possam ter comigo, porque eu já esqueci isso faz muito tempo. E percebam e prestem atenção no conteúdo, não em quem está dando a ideia. Eu não tenho vaidade nenhuma de que foi o Júlio Reis que falou, pode, aqui eu abro mão, por isso que eu estou falando na live. Porque se eu tivesse um pouquinho de vaidade, eu ia falar, não, eu tenho a solução para o Cruzeiro, mas eu só falo se eles me receberem lá. De jeito nenhum, não tem vaidade nenhuma. A minha preocupação é meu grande amor. Minha preocupação é isso aqui, gente. Isso aqui não pode acabar. E o único jeito do Cruzeiro não acabar é o Cruzeiro quitando essas dívidas. É o Cruzeiro amortizando essas dívidas. Vocês me desculpem, eu fico até emocionado. Quem me conhece sabe o quanto o Cruzeiro é importante para mim. Mas, se o Cruzeiro não agir do jeito que tem que agir, nós vamos, infelizmente, fechar as portas. Infelizmente. Se o Cruzeiro for refundado, o Cruzeiro demora 7 anos. Se o Cruzeiro tiver êxito todos os anos, em 7 anos o Cruzeiro volta para a Série A. Cara, não pode, por causa de 2 anos, 3 anos de vagabundo no Cruzeiro, o amor de 9 milhões de pessoas ir pro buraco. Não tem condição. O Cruzeiro ainda tem solução, mas o Cruzeiro está no limite de não ter solução. Está no limite. As pessoas não falam que o Cruzeiro... O Vitório Medioli, que é o empresário mais foda do que o Vitório Medioli. Cara, eu vi ele lá na reunião. Ele é inteligentíssimo. O cara é inteligentíssimo. Ele achou impossível. Alguns acham impossível, outros acham possível. Eu acho possível. Mas para mim, isso está no limite. Se o Cruzeiro em 1, 2 anos não der uma porrada nessa dívida, não vai ter Cruzeiro mais para os nossos filhos. Minha filha está com 2 meses, já está com 3, 4 roupas do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, não tirem o direito da minha filha ser cruzeirense. Por favor, esse é o apelo. Gente, muito obrigado. Mais de 130 pessoas. Eu sei lá, nem sei o que eu fiz para merecer
O tanto que a torcida nas redes sociais fica, coitado, deve ser um inferno a vida do Léo Portela e do Sérgio, tanto que eles me marcam para eles me chamarem. Não se preocupem com isso, torcida, não se preocupem comigo, eu tô bem, eu tô indo pro interior, eu tô mudando, eu tô precisando focar na minha família, eu preciso focar na minha empresa, nos meus investimentos. Eu quero que as boas ideias que forem úteis para o Cruzeiro minhas sejam implementadas, e com isso estarei feliz. E outra, deixo muito claro para todos que tenham dúvida, principalmente da gestão do Cruzeiro, se precisar que eu coloque alguma pessoa lá no Cruzeiro para fazer essa gestão do projeto, que eu faça, eu estou propondo isso de graça. Eu não quero R$1 do Cruzeiro. Zero. Cruzeiro é minha vida. O Cruzeiro, para mim, está no mesmo nível que a minha família. Então, eu quero o bem-estar do Cruzeiro. Então, a coisa mais legal que existe são as pessoas no Twitter me dando essa moral toda. Não consigo largar esse Twitter, eu perco um tempo enorme com ele, porque o tanto que eu me sinto honrado com a torcida me vendo como solução para alguma coisa. E é isso. Eu vou encerrar esse assunto, porque eu não quero ficar martelando. Eu acho que isso vai chegar lá. Só um parênteses. No final do ano, eu fiz um desabafo desse. Dia 10 de janeiro, eu mandei para 2 conselheiros gestores e para uma pessoa muito ligada a eles, pedindo para eles, pelo amor de Deus, levantar um empréstimo antecipado para pagar as dívidas FIFA. Falei, levanta tem um áudio. Eu tenho um áudio. Não quero colocar, não quero expor. Falei, levanta o dinheiro com papo, com CBF, com Globo, mas não deixa para a última hora que nós vamos perder ponto. A visão estratégica, o conselho lá na visão operacional, deixou para a última hora, surgiram vários imprevistos, perdemos 6 pontos. É isso que eu estou falando, eu estou aqui de fora, eu tenho essa visão estratégica, então eu quero ceder essa visão estratégica para o Cruzeiro. Tá bom, galera? Muito obrigado. Vou botar esse vídeo no meu canal do YouTube também, e quem tiver alguma coisa para trocar ideia lá no Twitter, a gente conversa, ou aqui, é uma moral muito grande aí para todos. E obrigado. Eu não vou ler eu não vou ler a mensagem de todo mundo aqui não, muita gente me elogiando, agradeço mesmo a moral de todo futuro presidente do Cruzeiro. Não sou nem sócio lá do clube, nem conselheiro, não tem condição, mas torço demais aí, o sucesso dessa gestão é o sucesso da minha vida. Torço demais para o Sérgio e companhia fazerem a melhor gestão possível. Um abraço, fiquem com Deus, galera. Tchau.